O vídeo de hoje, mais uma vez, é uma aula, exatamente. Se você está me acompanhando, você sabe que hoje é a nossa terceira aula e o assunto de hoje é chamado. Se você está caindo aqui de paraquedas, a primeira vez que você tem contato comigo, eu quero dizer para você que tem dois outros vídeos, duas outras aulas, do qual eu estou debatendo, na verdade, explicando passo a passo o que é talento, o que é vocação, o que é chamado e o que é propósito. Então a gente está com esses quatro pontos. Eu comecei a falar sobre esse assunto porque eu vi que isso era um assunto em que as pessoas se perdiam. Geralmente não sabiam definir. E é evidente que no final você vai saber definir isso com clareza. Mas principalmente porque eu sempre vi isso dividido em dois lados. Um lado romantizava a ideia, dizendo que as pessoas têm o propósito de ajudar outras pessoas. E isso para mim nunca funcionou, não fez sentido. Eu já pensei assim também e vi que não funcionava. O outro lado são das pessoas que dizem que isso é bobagem, isso é balela, isso é conversa de autoajuda e que você tem que mais é que procurar alguma coisa que te dê dinheiro, sustentar sua casa, ser forte e não encher o saco. Só que isso também não é sustentável, porque com o passar do tempo, a falta de significado, a falta de pertencimento, a falta de função no mundo vai fazendo você ficar com a sensação de estar perdido. Você já deve ter experimentado o fato de conseguir trazer para dentro de casa provisão, ao mesmo tempo uma sensação de vazio veio junto. E não adianta você me dizer que é só pagar as contas que está tudo certo, é só fazer uma viagem uma vez por ano que está tudo certo, porque você está vendo, cada dia que passa, pessoas que conseguem viver isso e ainda assim a sensação de vazio continua cada vez maior. Então não adiantava a gente falar sobre um assunto sem trazer definição. Cícero ele dizia uma frase que é: se você quer debater sobre o assunto, a primeira coisa que você tem que trazer é o que esse assunto significa, o que de fato ele é, para que ele possa ser debatido. Então eu primeiro defini talento. E eu disse para você que talento era sobre você. Bora começar a nossa aula? Então deixa eu transferir aqui a telinha para a nossa aula. Na primeira aula, eu disse que talento era sobre você. Era justamente você entender o que é aquilo que você fazia com facilidade, aquilo que você fazia com alegria, aquilo que você verdadeiramente tinha um nível de eficiência, como se você já tivesse sido treinado para aquilo mesmo, sem nunca ter sido treinado para aquilo. E que ele te trazia uma percepção de função, uma percepção de significado, de sentido para a sua vida. Todas as vezes que você se movia dentro desse talento, você sentia isso. Eu disse para você, inclusive, que havia como você mapear, tem um exercício no final dessa primeira aula, do qual você vai conseguir mapear quais são os seus talentos, esse ferramental que você tem e que faz total sentido para a sua identidade, que é o assunto maior que a gente vai conversar aqui nesse canal. Mas eu também falei, quando eu falei sobre vocação, que vocação foi sobre o que você entrega para o mundo, a solução. Inclusive, eu fiz até um mapinha aqui que eu trouxe para que você pudesse entender. Que quando você consegue mapear todos os seus talentos, esse ferramental que você tem, que você faz com facilidade, alegria, com efetividade, isso vai trazer para você uma sensação de que você tem um talento, e aí você começa a despertar paixões aonde estão ligadas a esses talentos, e que automaticamente você começa a perceber uma dor no mundo, do qual esse talento e essa paixão podem trazer uma solução, e que essa solução seria sua vocação. Em geral, a vocação a gente vai entender ela como se ela fosse uma profissão, algo que eu estou fazendo e que por causa disso eu me profissionalizo e acabo vivendo a minha vida financeira, profissional, a forma como eu cresço na vida. E de certa forma, pode ser também. Evidente, como eu disse para você nas outras aulas, esses assuntos geralmente são tratados de um ponto de vista ou de teste vocacional, não é o nosso caso, ou ministerial, quando a pessoa fala sobre coisas através do crescimento eclesiástico, né, dentro de uma denominação, dentro de uma igreja. Mas aqui eu estou trazendo para a prática, para a sua vida. Então eu sei que muitas pessoas hoje, elas estão vivendo essa confusão. Por quê? Porque tentaram em trazer dinheiro para dentro de casa, provisão para dentro da sua casa, com aquilo que eles acabaram vindo para a sua vida, caindo de paraquedas, foi a solução que teve, foi o que deu. E de alguma forma eu estou me saindo bem ou mal nisso, ou mediano, e é o que é. Só que o que eu quero trazer para você aqui é o nível da clareza que precisa. Você tem talentos, que você tem como mapear, que despertam em você paixões e percepções de dores, e no meio disso tudo, nessa interseção aqui, você vai encontrar a sua vocação. Só que eu disse também para você que vocação, que é aquilo que você faz, como se você estivesse literalmente sendo convocado para que isso acontecesse, não era a mesma coisa que chamado. Não era. E que inclusive a vocação ela pode ir mudando, ela pode estar fazendo upgrades a partir do momento que você começa a entender chamado. Porque como eu disse, a primeira vez você entender sobre você, talento.
Vocação você começa a perceber o que o mundo sofre. Mas quando a gente fala de chamado, é literalmente é sobre o que o mundo pede para você. É o que o mundo está pedindo para você. E aqui você vai começar a compreender com mais profundidade o que eu estou querendo dizer. Se você já esteve em contato com algumas pessoas, você vai entender algo que aqui nessa nossa conversa vai ficar muito claro. E eu acho lindo quando eu me toquei disso escutando tantas pessoas, lendo tantos livros, percebendo padrões. A maioria das pessoas já estão vivendo um chamado, de pessoas que vivem algo significante, já estão vivendo um chamado, só que eles não entenderam o que era chamado. Eu já vi pessoas, pasmo, isso já aconteceu mesmo. Eu já vi pessoas que falam que esse tipo de coisa não existe, mas eles estão dentro de um chamado e eles não percebem. Exatamente isso. Só que com a gente aqui, eu quero que você perceba isso com clareza. Eu vou trazer para você aqui algumas frases e eu quero ver se em algum momento essas frases já não mexeram com você ou no seu imaginário. Acompanha comigo. Em algum momento você já disse: preciso trazer clareza e inspiração para guiar pessoas no seu caminho? Em algum momento, na outra aula eu falei, é aquele momento em que você descobre que o que você faz com facilidade, esse seu talento, se encaixa num momento em que parece que o que você faz e o que você é se torna a mesma pessoa. E aí você começa a pensar em frases como essas: preciso ajudar pessoas a entenderem e a crescer além de seus limites. Preciso facilitar a vida das pessoas, levando alívio aos seus dias. Preciso motivar e encorajar essas pessoas a despertarem seu interior. Preciso compartilhar o que tenho para enriquecer a vida das pessoas. Preciso guiar essas pessoas com a visão para encontrar o seu destino. Preciso mostrar cuidado e empatia para curar o coração das pessoas. Em algum momento, essas frases, que elas estão ligadas a outro parâmetro que a gente vai conversar hoje, elas já apareceram na sua vida, seja porque você falou, pensou ou ouviu de alguém que chegou no seu socorro, que já teve intervenção na sua vida, porque de alguma forma ela já vivia um chamado. Eu quero despertar em você essa curiosidade hoje, para que você tenha o nível de clareza que você precisa, porque chamado é sobre edificação. Repete isso comigo aí onde você está. Chamado é sobre edificação. É quando você não consegue mais desver o quanto seus talentos são úteis, ao mesmo tempo que quando você entende que a sua vocação, seja a sua profissão, o que você faz para viver, que tem a ver com seus talentos, não é mais só a solução, se torna missão. Eu demorei muito para entender essas diferenciações. Eu amo ler a palavra do Eterno, eu leio muito a Bíblia, e a Bíblia usa todas essas palavras que a gente conversa aqui. Só que elas também se confundem lá dentro, porque elas estão claramente declaradas, mas a gente não consegue discernir essas coisas. Ontem eu falei para você que muitos homens de Deus demonstraram vocações que hoje a gente vê no dia de hoje. Falei sobre a liderança de Moisés, sobre o conhecimento de engenharia que Neemias tinha. Falei sobre o fato de Davi, o grande rei, ter sido músico, poeta, ao mesmo tempo que estrategista de guerra. Falei para você sobre Daniel, que além de ter sido político, governador de algumas cidades, de algumas províncias na Babilônia e no reino persa, Daniel também era letrado, aprendia novas línguas, aprendia ciência e tinha muito conhecimento disso. São todos esses homens que tiveram seus talentos direcionados para uma área de vocação para que eles pudessem fazer o que era necessário em seu tempo. Mas o que eles fizeram foi porque eles escutaram a necessidade em que foi pedido deles, e por isso eles levaram essa vocação ao nível de um chamado. A liderança de Moisés não foi para ganhar dinheiro, foi para tirar o povo do Egito. A poética e a música de Davi foi para escrever os salmos que até hoje nós lemos e achamos fantásticos, assim como a sua estratégia de guerra trouxe paz a Israel durante o seu período. Assim como a vocação de Neemias para entender de engenharia fez com que ele construísse um muro em 52 dias, os muros que cercavam Jerusalém. Assim como o conhecimento de Daniel de línguas, de ciência e de política fez com que ele fosse o grande homem que trouxe revelação para nós através do tempo e de suas profecias, no tempo em que ele estava como cativo de um outro lugar, fora do seu povo. Então, chamada é justamente quando você entende o que é que o mundo está pedindo a você, o que é que as pessoas estão pedindo de você. Passa do nível de perceber a dor. Você não está só percebendo a dor onde os seus talentos são úteis, você começa a ouvir o clamor daqueles do qual você já começou a servir com a sua vocação.
E é por isso que eu quero trazer para você, separado em pontos. E eu disse para você, eu prefiro sempre falar aqui de bate-pronto com você. Mas como eu quero trazer isso para que você tenha como se fosse aulas, eu quero que você veja o que está escrito na tela. Chamada é diferente de vocação por alguns motivos. O primeiro dele, a vocação pode mudar conforme as fases da vida. Já o chamado é mais profundo e constante porque ele toca o tempo. Aí você pode estar se perguntando, Márcio, onde é que tu tirou essas teorias doidas? Foi justamente de Romanos capítulo 12. Talvez seja o versículo que eu mais gosto na Bíblia. Romanos capítulo 12, a partir do versículo. Não é nem um versículo, né? É o capítulo, mas o versículo que eu mais gosto é Romanos 12, 2. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos através da renovação da vossa mente para saber qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a vossa vida. Aquilo mudou a minha percepção a respeito de tudo. Inclusive de coisas que no futuro a gente vai conversar aqui, sobre essa separação que nós fazemos entre o material e o espiritual, essa demonização do material e essa glorificação apenas do espiritual, como se um fosse antagônico ao outro e vivesse em constante briga, quando na verdade não brigam. Mas esse é assunto para uma outra conversa. Porém, nesse capítulo 12 de Romanos, Paulo está conversando com a igreja que se reunia em Roma e ele traz o seguinte entendimento, que é da onde eu tirei o que eu vou conversar com você agora. Veja só o que, é que ele diz a partir do versículo 6 do capítulo 12. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Eu não sei se você percebeu, e eu sei que o que eu vou falar vai fazer com que muitas pessoas que se consideram teólogos fiquem se revirando nas cadeiras. Mas eu quero que você entenda que a partir disso aqui nós temos os seguintes dons que são chamados dons da graça. Eu não sei se você entende sobre graça, mas graça é o presente imerecido do eterno para a sua vida. E aqui, lamentavelmente, se você é uma pessoa que não tem muita fé no eterno Deus, essa conversa de hoje vai ficar meio que com ruído para você. Das outras vezes eu tentei encaixar na evolução, mas agora não tem mais como não. Agora a gente vai ter que ir para esse ponto aqui mesmo. Se você percebeu, foram falados 7 dons aqui: dom de profecia, dom de ensino, dom de serviço, dom de exortação, generosidade, liderança e misericórdia. São 7 dons. 7 dons que vão trazer para nós aquilo que eu considero a chave de todo o chamado da vida humana. Parece doido, né, o que eu estou falando? Pois é. Se você fizer uma investigação aí, pode usar o chat GPT, pode usar o Grok, pode usar qualquer inteligência artificial, busque apenas deles a lógica, só a lógica. E pergunte a eles se de todas as profissões existentes no mundo hoje, elas não estão dentro desses 12 dons. Todas as profissões que você imaginar. Advogado, médico, construtor, engenheiro, policial, bombeiro, enfermeira, médica, professor, todos, todas as profissões, todas as vocações que uma pessoa pode ter estão dentro desses dons que foram dados pela graça do Eterno. E apesar de Paulo, o grande apóstolo, estar falando ali com a igreja em Roma, ele estava falando que esses dons são dons da graça, dados por Deus a nós, ao ser humano. Eu não sei se você entende isso, apesar de eu ir contra algumas denominações e algumas pessoas. A palavra do Eterno não é um livro de igreja, nem um livro de religião. É a revelação de Deus para o homem, para o ser humano, seja ele quem for, crendo na palavra de Cristo, crendo no seu Filho e no sacrifício que ele teve. Mas ainda que você não crê, se acredita, é o livro que mais vai revelar quem verdadeiramente o homem pode ser. E quando ele deu dons da graça, ele não deu dons apenas para essas pessoas que vão agir dentro de uma denominação, dentro de uma instituição. Ele deu isso para o homem em geral. E é por isso que você percebe que todos esses dons que você está vendo aqui na tela, eles de uma forma ou de outra já são vividos pelas pessoas em seus níveis profissionais. Todas elas. Agora, por que o Eterno fez isso, né? Por que é desse jeito? Porque se você ler os versículos anteriores, ele diz exatamente isso daqui, ó. Porque assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todas a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Você consegue compreender isso?
Você começa a entender que vocação é algo que faz sentido na sua vida quando você dá atenção aos seus talentos, que despertam paixões e percepção de dores. Mas você começa a entender chamado quando você começa a entender que o que você faz, bem feito, pelos talentos que você tem, e você encontra um lugar no mundo onde esses talentos podem ser usados, que é a sua vocação, convoca você a fazer parte de um todo. Em um outro momento, eu vou gravar aqui um conteúdo falando sobre essa crise que Constantin Noica, um grande filósofo romeno, ele trouxe o discernimento de que existe um geral, existe o individual e existe a função que liga esse individual ao geral. Se você perceber, as pessoas estão doentes hoje, e é justamente isso que ele fala no livro. Ele usa o termo doenças contemporâneas do espírito. Nós estamos hoje vivendo uma doença, e interessante, tá? Constantino Noica era filósofo. Ele não era pastor, não era padre, não era um sacerdote de nada, ele era filósofo. Mas ele traz essa percepção que essa nossa recusa de entender o geral, ou essa nossa falta de percepção do que é o geral, faz com que muitas vezes a gente não entenda o que está acontecendo do lado de fora, mas que isso também pode ser reflexo de uma recusa de entender que existe um indivíduo, ou essa ignorância de entender que existe um indivíduo. Então, quando eu não entendo ou não aceito que existe um indivíduo, quando eu não entendo ou não aceito que existe um geral, eu não encontro função nesse mundo. E essa é uma doença que está nos corroendo hoje. As pessoas estão vivendo no modo automático, no modo Reels, no modo TikTok, no modo Short. A gente vai passando, passando, passando de forma frenética na vida, até que vem o vazio e você começa a perceber que você não entende o que está acontecendo no mundo, você não sabe quem você é de fato, a sua percepção de identidade, e claramente, por mais que você trabalhe com algo que te remunere bem, você não encontra a função nesse negócio. E Paulo já estava dando a pista para a gente há muito tempo. Ele estava dizendo: olha, assim como nós temos um corpo, e o nosso corpo tem muitos membros, e cada membro é diferente um do outro porque tem funções diferentes, do mesmo jeito é o corpo de Cristo. As pessoas que entendem esse negócio, que com ele no Cristo vivo. Nós somos muitos em Cristo, mas temos nossas funções e elas funcionam para agregar um ao outro. É por isso que chamado é sobre edificação. Chamado é sobre edificação. É sobre aquilo que edifica o outro através da minha ação, da minha vocação. Até agora está confuso para você? Não preocupa não. Você vai entender que chamado é sobre o geral, quem você é para isso. Como eu disse para você antes, o talento ele falava sobre você. E como eu tenho interesse profundo que você entenda as coisas do ponto de vista correto, lembrando disso aqui, tá? Lembra disso aqui. Depois lê na tua casa. Se você não tem uma Bíblia em casa, abre teu navegador depois, procura um site chamado Bíblia Online. E lá você vai encontrar na versão NVI, na versão NAA, na versão que você quiser. Se você é católico, tem a versão católica lá, a Bíblia de Jerusalém, Bíblia Ave Maria, você vai encontrar tudo isso. E você vai ler e você vai entender isso daí. Todas as profissões do mundo estão contidas nesses 7 dons. Mas se profecia também, profecia também. Porque quando você fala de forma espiritual sobre o que é profecia, a gente está falando sobre aquele que recebe a mensagem do Eterno e transfere para o homem. Mas quando a gente fala sobre isso de um ponto de vista de como você vive isso na prática, no mundo, na vida real aqui fora, não somente na sua vida eclesiástica, mais uma vez, para mim não se divide. Mas para ser didático, eu estou falando assim. Você começa a perceber que isso tem a ver com um nível de clareza, distinção, discernimento do que é reto, justo e verdadeiro, para poder ser passado para o outro. Porque aquele que fala em nome do Eterno traz o que é reto, justo e verdadeiro. Então, quando eu falo para você que todas as profissões estão contidas aqui, que isso te dá um senso de chamada e missão, é para que você comece a entender isso no passo a passo que a gente vai ensinar. Para fazer isso, eu trouxe um exemplo para você, para ficar bem claro. Talento. Lembra quando a gente falou sobre talento? Se você caiu nesse vídeo, escuta que você vai entender, você não vai perder nada nessa aula. Talentos são teus ferramentais, que mais uma vez você faz com facilidade, você faz com alegria, você é efetivo no que você faz, traz significado, traz função para a sua vida e você tem a sensação de que você já nasceu sabendo. As pessoas dizem isso a seu respeito. Como eu disse, exemplos são pessoas que, por exemplo, falam em público com facilidade, são pessoas que analisam dados com facilidade, são pessoas que têm uma veia criativa com facilidade, são pessoas que se conectam e articulam com outros com facilidade, são pessoas que têm planejamento com facilidade, coisas que para outras pessoas é muito difícil. Para algumas pessoas, cada uma dessas coisas que eu falei parece muito simples.
Ou você nunca viu uma pessoa que, quando você está com as ideias desorganizadas, ela te pergunta o que que é, você fala e ela te dá praticamente um plano de ação. Essa pessoa ela tem o talento de organizar as coisas com facilidade. É de um traço específico que a gente vai falar em outro momento, mas eu quero que você entenda isso agora. Então, quando eu falo de talento, eu estou falando, por exemplo, de uma pessoa que tem a didática natural. Imagina aí uma pessoa que tem uma didática natural. Ela consegue tornar o complexo de forma simples e criativa. Uma pessoa que tem uma paciência, sabe? Aquela pessoa que sabe lidar com gente, tem paciência para lidar com pessoas, compreende as diferenças entre os alunos ou entre pessoas que ela está ensinando. É uma pessoa que tem uma inspiração comunicativa. Ela consegue trazer, através da palavra, a atenção das pessoas. Ela segura a atenção das pessoas. Quando a pessoa nota que tem esse talento, ela começa a desenvolver algumas paixões, e isso não está a ver com profissão até agora. Isso é que a pessoa vai percebendo quando é criança, numa apresentação em sala de aula, quando ela conversa com outras pessoas fora do seu círculo de amizade. Ela começa a entender que ela gosta de compartilhar o que ela aprendeu. Ela gosta de trazer isso com clareza e empolgação. Ela tem alegria de ver alguém entendendo aquilo que ela está explicando. Eu lembro que eu sentia muito isso quando eu ensinava a minha filha. Durante muito tempo na escola dela, eu ensinava todas as matérias que ela tinha dificuldade. Eu ficava no trabalho depois do horário para revisar o que ela tinha passado para mim como conteúdo, para chegar em casa e ensinar. E quando ela aprendia através daquilo que eu ensinava, aquilo me dava uma alegria tão profunda que fazia com que eu tivesse mais vontade de continuar ensinando. E essa curiosidade, é uma paixão que ela vai despertando, justamente porque ela aponta para esse talento aqui, ela vai despertando essa paixão de deixa eu aprender mais. Deixa eu aprender sobre mais uma coisa, deixa eu explicar sobre mais uma coisa. Só que à medida que você vai despertando essas paixões em você, você vai começando a perceber o quê? Nossa, eu faço isso com facilidade. E as pessoas vão dizendo: como é que tu consegue fazer isso de forma tão fácil? E você vai dizendo: não sei, para mim é assim, né? É tipo o Chicó lá no Alto da Compadecida, não sei, só sei que foi assim. Então você começa a olhar para essas coisas e dizer: não sei. Só que isso começa a despertar você porque você vê que as pessoas elas não têm o mesmo acesso às mesmas coisas. Elas não têm a mesma facilidade. Você começa a entender que as pessoas começam a desacreditar de si mesmo porque não aprendem com facilidade o que você sabe. Você começa a perceber no mundo que as pessoas começam a ter uma desvalorização pela educação, pelo conhecimento. Eu estou dando nesse exemplo aqui desse talento, tá? E aquilo desperta em você uma vontade de: peraí, eu sei fazer isso com facilidade. Será que eu poderia trazer isso para as pessoas? Será que eu poderia agir nessa área? Será que eu poderia ser o professor que eu sonhava em ter e que eu tive um modelo e para mim foi um exemplo? Será que eu poderia ser essa pessoa? Você começa a entender isso e é lindo quando isso acontece, porque aí você encontra uma vocação, como por exemplo, ser professor, ser professora. E eu sei que parece que eu estou romantizando, tá, gente? Mas é porque do lado de cá, o que eu estou querendo fazer com você é que você entenda que o que as pessoas tratavam como se fosse um problema, é porque é desvalorizado, porque ganha baixos salários, porque tem que trabalhar dentro de uma instituição, porque os alunos estão cada dia mais complexos, porque a educação está sendo sabotada. Mas todos os dias tem alguém que ainda assim sente os mesmos talentos, percebe os mesmos talentos, sente a mesma paixão, percebe as mesmas dores e ela vai cair em algum momento para isso daqui. Sem falar que hoje em dia está muito mais fácil ser professor, né? Você pode muito bem se formar em uma área e nunca entrar na sala de aula, porque você hoje tem isso aqui, a maior sala de aula do mundo, o lugar de buscas onde as pessoas mais aprendem de toda a história da Terra. Então vamos lá, a pessoa entendeu seus talentos, compreendeu suas paixões, percebeu as dores e encontrou uma vocação, o ser professor. E isso vai despertando nela cada vez mais a vontade de ser melhor, de ajudar a mais. Só que lembra, talento, paixão e dor fala sobre você. É você entendendo quem você é, são suas paixões e como você pode aplacar aquela dor no mundo. E aí você entrou na sua vocação. Só que quem já deu aula, quem é professor, que é esse exemplo que eu estou dando aqui, um dos exemplos, você percebe que alguns, eles não só entendem o quão eles são bons naquilo, mas eles começam a entender o efeito do que eles são bons no que são, provoca em seus alunos. É o aluno que não se comportava e passa a se comportar. É o aluno que estava abaixo da nota e ele consegue acompanhar. É o aluno que faltava e ele deixa de faltar.
É a mãe e o pai que chega para o professor e diz: depois que você começou a dar aula, eu vi um interesse maior do meu filho. E isso refletiu em ele ser mais educado, em ele ser mais paciente, ele ter menos crises nervosas, ele ter menos ansiedade, ele está estudando melhor para as provas, ele está mais comunicativo, ele está mais simpático. Você começa a ver o que é que a sua vocação provocou nas pessoas e qual é o grito que o mundo está dando no seu nome. Agora já não é mais sobre você, que é aí onde eu digo, é quando. Cadê a frase? É bem aqui. Cadê? Bem aqui. É justamente isso daqui, ó. É quando você começa a perceber que o chamado é sobre o que o mundo está pedindo de você. É o efeito que você está provocando nas pessoas quando você vive a sua vocação. Aí eles te dão um grito de volta. Aí é o chamado. É você sendo chamado para algo mais. E aí quando você entende esse chamado, como é o caso desse aqui, aí você entende que esse chamado ele está dentro de um escopo de um dom. Qual é o dom? O dom de ensino. Qual é o dom de ensino? Olha só, ensino. Um dos dons da graça que o Eterno nos explicou através do apóstolo Paulo, que está lá em Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 6. Aí você começa a entender que não é só a sua presença em sala de aula, não é só o seu conhecimento sobre a matéria específica, não é só a sua didática que está provocando isso. É porque você começou a escutar um clamor de o que é o efeito que aquilo provoca nas pessoas. E o quanto que você faz dentro de uma sala de aula, dentro de um canal do YouTube, dentro de uma empresa, dentro de um setor no lugar que você trabalha, está reverberando para outras áreas. É o cara que ensina adultos e vê a pessoa crescendo e aprendendo e melhorando o seu salário no emprego. É a pessoa que ensina um adulto que nunca leu na vida de uma forma tão amorosa, tão verdadeira, tão didática, que você vê um homem de 60 anos aprendendo a ler pela primeira vez e você vê o efeito que aquilo provoca nele, na família dele, na autoestima dele, na vontade que ele tem agora de ir comprar um livro, na vontade que ele tem agora de conseguir escrever o próprio nome. Quando isso acontece, aí você desperta algo como: preciso ajudar as pessoas a entenderem e a crescerem além dos seus limites. O mundo gritou de volta e você ouviu o chamado. E Márcio, por que que isso é diferente de vocação? Porque isso começa a revelar uma habilidade que torna o conhecimento claro, acessível, aplicável, ajudando os outros a entenderem melhor a vida e o mundo em si mesmo. Só que, como eu disse lá no começo, a vocação, ela pode ser migrada, mas o chamado ele é constante, porque ele toca o tempo. Quando você entende chamado, você entende que a sua vocação foi a porta de entrada para você entender o que o mundo estava querendo chamar. Você percebeu a dor em uma pessoa, em duas pessoas, em um setor da vida, em um setor da sociedade. Só que quando o chamado ele te atinge, você entende que esse dom do ensino que você tem através da sua vocação de ser professor, mas que podia ser de um pedagogo, que podia ser de um palestrante, que podia ser de uma pessoa que trabalha com desenvolvimento pessoal, aí você começa a entender que isso ultrapassa a profissão, porque ela entra dentro de um dom, que é o dom do ensino. E que não importa mais se é a área da tua formação, não importa mais se é aquilo que quando tu era jovem te chamava atenção. Agora é o fato de você conseguir ajudar as pessoas a entenderem e a crescerem além dos seus limites. Ela ultrapassou profissão, ela ultrapassou vocação, porque você atendeu a um chamado que o mundo deu gritando o teu nome. Mas isso só foi possível porque você primeiro entendeu os seus talentos, mapeou as suas paixões, percebeu as dores e você atendeu aquilo dali, procurando um lugar aonde esses talentos pudessem ser aplicados. E aí você disse: eu me sinto vocacionado para isso. Tenho talento, tenho paixão por isso. Se você quer entender mais sobre isso, assiste a aula de ontem. E eu consigo perceber o que as pessoas têm de dores. Mas quando você começa a entrar nisso, você começa a entender: nossa, não era só isso. Era mais do que isso. Tinha um mundo gritando por mim e eu não estava entendendo esse mundo. Deixa eu puxar isso aqui para cá logo para a gente poder entender. E aí que você entende isso aqui, ó. Olha que coisa linda. É quando você entende que se hoje você é professor, você logo logo pode mudar para um produtor de conteúdo. Seja no YouTube, seja em curso, seja nos podcasts, você vai levar essas necessidades que as pessoas têm do ensino, de crescer, de ultrapassar seus limites a um outro nível. E você não sente que você está abrindo mão.
Eu sei que alguns de vocês sentem isso. O que eu mais vi foram professores que tinham capacidade para atingir multidão, presos a uma instituição, porque foram formados naquela ideia, naquele tipo de instituição e não conseguem entender que se você tem um chamado, se você já percebeu o clamor que as pessoas têm por isso, o efeito que você provoca nelas, você entende que não é mais só cumprir horário para poder receber o valor de alguma coisa que eu domino o conhecimento e eu tenho didática para replicar aquilo dali por 10, 15, 20 anos. Você começa a entender que você pode fazer mais, você pode se tornar um formador de professores, onde você vai replicar a sua mentalidade, a sua metodologia, pessoas que compartilham das mesmas paixões, pessoas que perceberam as mesmas dores, pessoas que começaram a escutar o mesmo chamado, que está dentro da área de ensino. Você entende que eu falei sobre professor, eu falei sobre pedagogos, falei sobre pessoas que trabalham com palestras, falei sobre pessoas que trabalham com desenvolvimento, tudo estão dentro dessa área de ensino. Seja um professor universitário ou de educação infantil, seja uma formação técnica, seja uma pessoa que forma outras pessoas para uma área específica do trabalho, você tinha esses talentos que eu falei antes. Você tinha essas paixões, você percebeu essa dor, você só direcionou aquilo para uma área vocacional específica, mas quando você entende chamada, você faz uma explosão, você sai da bolha e você começa a entender que não importa mais, não importa mais se você vai ser chamado de professor. Você só quer entregar isso que você consegue entregar, porque você não aguenta escutar o seu nome sendo chamado sem atender com o dom que o Eterno te deu. Você, inclusive, pode virar um empreendedor educacional, criar uma escola, criar um método próprio, uma plataforma onde você vai criar sistemas em que você vai mudar a educação de uma forma ampla. Por acaso eu estou falando de alguma coisa que você já não tenha visto? Por acaso eu estou falando de alguma coisa que você não viu? Se você é pai de uma criança e tem idade escolar, você já deve ter visto que isso existe. Pessoas que começaram como professor em sala de aula, mas extrapolaram da sala de aula para outro lugar. Eu sei que a gente é tentado o tempo todo a olhar o mundo como se existisse apenas maldade, ganância, vontade de dinheiro. Mas me diga uma coisa: se não existissem pessoas que tivessem entendido o seu chamado, a gente teria faculdades que nos ensinassem o que ensinam? A gente teria cursos de formações como a gente tem? A gente teria pessoas com interesse de trazer para você por um custo aquilo que você vê como utilidade? Você entende o que eu estou querendo dizer? Você pode estar vivendo hoje a sua vocação e eu espero que esteja, apesar de que eu sei que a maioria das pessoas estão com talentos enterrados, como na parábola de Mateus 25, sem colocar os seus talentos para fora, sem multiplicar aquilo que já nasceram com essa facilidade. Por causa disso, não vivem sua vocação, estão com talentos enterrados, vivendo em áreas profissionais que não tem nada a ver com seus talentos, praticamente se, eu não vou usar essa palavra porque senão o YouTube me derruba, mas se machucando diariamente, entrando em crises, ansiedade, depressão, desânimo, tristeza, porque sentem que os seus talentos, que um dia foram percebidos, não estão sendo mais. Alguns até esquecem. Alguns até fingem que não tem mais. E não conseguem viver isso aqui. Mas a maioria das pessoas que nós admiramos em algum nível, eles estão bem aqui. Ó. São pessoas que entenderam seus talentos, suas paixões, entenderam as dores, entregaram a vocação e a vocação convocou, chamou eles. O mundo disse: vem cá, que eu preciso de você. Mas você está pensando assim: não, Márcio, mas isso daí é só uma questão cristã. Não é bem isso, não. Deixa eu puxar isso aqui para cá, para ficar bonito. Pronto. Que assim eu escondo aqui de você agora o que você não pode ver. Bora de novo agora fazer um outro exercício? Bora exercer esse exercício aqui? Imagina que você tem um talento de motivação contagiante. Já conheceu alguém assim? Todo mundo já teve um amigo assim no colégio ou na faculdade, né? A pessoa te motiva. Você está desistindo de um projeto e a pessoa vai lá e te dá uma palavra, te encoraja. É uma pessoa que ela tem capacidade de observar as pessoas, perceber equilíbrios, treinos. É uma pessoa que tem uma comunicação exortativa. Sabe aquela pessoa que ela te dá uma palavra que se fosse outra você pensaria que era uma ofensa, mas quando você escuta dela parece que ela te deu foi ânimo? Então, tem gente que tem esses talentos mesmo. São talentos. Talvez você não perceba. Talvez as pessoas não tenham dito, mas são talentos. Aí o que que acontece? Ele começa a desenvolver uma paixão. Qual é a paixão? Desculpa. Uma paixão, gosta de trabalhar o corpo, gosta de motivar os amigos e familiares a se cuidarem, tem interesse por nutrição, saúde e transformação física. Tá entendendo? Estou chegando? Paixão. E aí ele começa a perceber.
É o cara que pratica esporte, a moça que pratica esporte, que se cuida, que sempre gostou de se alimentar bem, que gosta de estar ativamente, que gosta de estar em forma. Aí ele começa a perceber que o que é para ele fácil, que parece que sempre foi assim, que desperta paixões nele, ele fica motivado de treinar, fica motivado de praticar um esporte. Não é a verdade de todos. Ele começa a ver pessoas desmotivadas ou doentes por falta de cuidado com o corpo, sente a autoestima das pessoas baixa, presencia sedentarismo. Aí ele pensa: se eu tenho tudo isso, isso já faz parte de mim, por que eu não posso me tornar um educador físico? Só que ele começa a trabalhar na educação física, começa a ajudar as pessoas, começa num salão de academia, dentro da parte de musculação. Daqui a pouco ele está trabalhando, treinando uma pessoa, fazendo personal trainer de um, de dois, de três, de um grupo. Ele começa a entender que o fato das pessoas se alimentarem melhor, dormir melhor, se hidratar, praticar um exercício, melhorou a intimidade do casal, melhorou o aproveitamento com a família, a brincadeira com os filhos, a disposição para acordar, a vontade de trabalhar, o ânimo de ganhar mais dinheiro, a ambição de querer comprar um suplemento ou treinar num lugar melhor. Ele começa a ver o efeito em cadeia que aquilo vai provocando e ele começa a entender que não é mais só um talento dele, nem só uma paixão. Ele começa a ver o clamor do mundo. Ele começa a perceber cada vez mais que ele tem resposta para isso. E aí o que é que você vê? Você vê um chamado. E o que é esse chamado? Olha só, eu botei aqui e nem lembrei. É um chamado de exortação. Já ouviu falar? Exortação. Mas o que tem a ver essa exortação? Não é um professor de educação física, não. Se tem esses talentos de falar de forma verdadeira e ao mesmo tempo tu não se sente ofendido, mas tu se sente motivado, está falando de dom de exortação. E onde é que está o dom de exortação? Olha só, está aqui. Romanos capítulo 12, versículo 6. Você vai começar a entender sobre o dom de exortação. Aí você começa a entender que essa pessoa, ela olha e diz: eu preciso motivar e encorajar essas pessoas a despertar e viver melhor a sua versão. Onde é que você vê mais isso? Você vê coach de atletas de alta performance. É, aqueles cara que treinam o cara para fazer o Ironman, o Ultraman, o cara que acompanha o bodybuilder, o cara que acompanha a ginasta. Ou você nunca viu um ginasta, uma ginasta, quando consegue fazer aquilo que se propôs, a quem ela primeiro abraça? Ao seu treinador. Quem é a primeira pessoa que ele corre, o lutador de boxe, quando ele ganha a luta? É o seu treinador. E o seu treinador, ele só te ensinou técnica, ele te deu uma palavra dura. Ele te lembrou por que você está fazendo aquilo. Ele te lembrou qual era a tua meta quando tu começou. Ele te lembrou qual era o teu potencial, ele te exortou. Porque é isso que uma pessoa que tem o dom de exortação faz. Mas não é só educador físico? Não. Educação física foi a vocação que ele encontrou para poder fazer aquilo que ele já tinha talento, paixão e percebia dor. Mas quando ele entende o chamado, ele diz: eu nasci para trazer exortação. Quem nunca ouviu falar de um técnico da seleção brasileira de vôlei, o Bernardinho? Bernardinho deixou de ser técnico, agora ele é o quê? Palestrante. Muito requisitado, inclusive, para grandes empresas que trabalham com alta performance. Por quê? Porque ele tem o dom da exortação. Esse é o chamado dele. Saiu das quadras, foi para as empresas. Saiu de um grupo de atletas e foi para grandes pessoas, homens e mulheres, que querem trazer resultados para suas empresas e para suas vidas. Você entende o que eu estou falando? É quando ele percebe que ele pode encorajar, levantar, direcionar pessoas com palavras que despertem ação, coragem e transformação, independente se agora eu estou vivendo a minha profissão. Eu não quero dizer para você que você tem que sair da sua profissão. Eu só quero dizer para você que quando você entende talento e vocação, você provavelmente vai se direcionar para uma profissão, onde você vai viver a sua vocação. Mas quando você entende chamado, você olha para o mundo como um grande campo a ser semeado, a ser semente do seu chamado. Aí você entende que o nível muda. É por isso que eu digo para você que a maioria dessas pessoas que a gente vê hoje, que são bem-sucedidas, a gente admira, seja um cantor, seja um atleta, seja uma personalidade do empreendedorismo, seja alguém do desenvolvimento pessoal, em algum momento eles entenderam o talento que eles tinham. Eles viram as paixões, perceberam as dores, começaram a fazer alguma coisa. Todos eles têm um passado. Não, é porque eu fui bem sucedido quando eu gerenciei uma empresa. É porque eu era muito bom quando eu estava à frente do RH. É porque eu era excelente quando eu comecei a treinar minha equipe. E aí você começa a entender que a vocação foi sinalizada, mas eles atenderam a um chamado. E aí você percebe que um cara, por exemplo, que trabalha como educador físico, ele vai acabar fazendo o quê? Ele vai virar um coach de alta performance.
de alguém. Ele vai se tornar um autor de livros, porque ele vai publicar aquele que ele vê como resultado. Ele se torna um criador de academias, onde ele vai implementar a forma como ele percebe as coisas. Você entende o que é chamado? Talento é sobre você. Vocação é sobre aquilo que você vê paixão e percebe dor. Mas chamado é quando você entende o que é que o mundo está pedindo de você. É quando você sabe que a área em que você faz bem pode fazer muito mais. E você não se prende mais a uma bolha, você extrapola ela. Eu ia te dar outro exemplo, mas eu acho que você já entendeu. Porém, eu vou trazer ele aqui para a tela para que você possa enxergar o efeito disso. Deixa eu trazer para cá. Pronto, vou nem trazer mais para lá, vou trazer para cá. Dá para entender daí, gente? Então vamos lá, para cá. Veja só, qual é a diferença entre chamado e vocação na prática quando você vê mais uma vez um exemplo? Uma pessoa que tem cuidado prático, empatia constante, resiliência emocional, que percebe que cuidar de alguém faz parte, interesse no corpo humano, saúde, bem-estar, alegria em estar presente em momentos difíceis que as pessoas passam com compaixão. Você vê que ela percebe a dor no mundo. E aí você vê se a pessoa encontrou uma vocação de ser enfermeiro, enfermeira. Você já viu um enfermeiro trabalhando? Alguém que parece vocacionado para aquilo mesmo? O jeito que ela trata os idosos, as pessoas doentes, o carinho, a atenção, o cuidado, o zelo. Eu sei que você pode estar pensando assim, Márcio, eu já vi professor ruim, educador físico ruim, enfermeiro ruim. Eu também já. E nem foi só uma vez. Mas eu estou falando para essas pessoas? Eu estou falando para alguém que nunca entendeu seu talento, ou para alguém que só passou no concurso, ou para alguém que só simplesmente entrou numa profissão porque parecia pagar bem para sua realidade. Eu estou falando para pessoas que entenderam talento, vocação e agora estão compreendendo o chamado. É isso que estou falando com você. E eu já vi, ao mesmo tempo, pessoas que tinham essa vocação. O amor, o carinho, o zelo. E quando ela cresce, entende que o chamado dela não é mais ser enfermeiro. Na verdade, era a vocação. O chamado é servir. Preciso facilitar a vida das pessoas, levando alívio aos seus dias. Aí ela vai crescer. Ela vai se tornar um educador em saúde, vai se transformar uma pessoa que vai dar palestras, uma pessoa que vai se tornar um gestor de saúde pública, um voluntário em missões humanitárias, ou por acaso a gente não conhece a Cruz Vermelha fazendo o que faz. Aí você pode estar perguntando, e o que que muda, Márcio? É simples. Vou trazer aqui uma setinha para você entender. Quando você entende os seus talentos e desperta as suas paixões, você começa a perceber que as dores que você percebe começam a apontar cada vez mais para o seu chamado. Só que quanto mais você vive o seu chamado, mais você vai despertando paixões pelo que você vai fazendo. E quanto mais paixões você desperta, mais você percebe que existem dores maiores que você não tinha percebido. E aquilo vai trazendo para você um senso ainda maior de missão. E isso é cíclico. Por mais que algumas pessoas hoje gostem de falar mal de empresário, ou seja lá do que for, você não percebe isso. Eu gosto de falar dele que para mim ele é uma referência, um cara chamado Flávio Augusto. Flávio Augusto entrou na internet para comunicar o que ele sabe em 2014. Em 2014, Flávio Augusto já tinha vendido ao WhatsApp por quase, segundo ele, R$ 1 bilhão. R$ 1 bilhão. E foi então que um homem que já devia ser bilionário, porque a gente está falando do valor de venda de uma empresa e não do patrimônio que ele já tinha criado até então, e hoje nós sabemos que sim, ele é muito mais do que isso, ele começa a compartilhar com as pessoas. E recentemente, num podcast que ele participou, ele falou sobre propósito. E quando eu olhei para ele, eu fui percebendo. Ele começa porque ele sente a necessidade de ganhar dinheiro, ele vê que ele tem o talento de negociar, de articular, de palavras de convencimento. Ele percebe que aquilo dali é fácil para ele fazer, que ele faz como se já tivesse sido treinado para aquilo. Ele aperfeiçoa aquele negócio, ele desenvolve essa paixão por fazer as pessoas terem aquilo que desejam, ele ser o caminho para que isso aconteça. Ele percebe a dificuldade que as pessoas têm de encontrar essa solução e ele se torna um dos melhores vendedores de onde ele era. Aí ele entende que fazer aquilo que ele fazia poderia ser melhor feito e ele se torna dono de uma empresa. Aí ele prospera como dono de uma empresa e vende e compra um time de futebol. Aí lá nos Estados Unidos, aí ele volta e diz: "Eu posso ensinar essas pessoas". Foi aí que ele atendeu um chamado. O chamado de um homem que sabia articular, conversar, negociar, apresentar soluções. Ele entende o chamado, ele começa: "Eu sei que nem todo mundo pode ser o que eu sou ou ter o que eu tenho. Mas a maioria pode melhorar aquilo que é e aquilo que tem. E ele começa a ensinar pessoas nisso.
Flávio Augusto é um dos maiores responsáveis por formações de empresas bem-sucedidas, tanto é que ele compra boa parte dessas empresas quando elas começam a funcionar. Ele mesmo disse que hoje tem sócios que foram seus alunos. Ele precisava disso por dinheiro? Para que você fique pensando nesse tipo de coisa? Ele atendeu um chamado, uma missão. Isso deu a ele o senso de propósito, que ele diz que é fazer com que as pessoas dependam cada vez menos dos outros e busquem os próprios resultados. A gente vai falar sobre propósito, mas entende que ele aceitou um chamado que o mundo pediu a ele: ensina o que tu sabe. Não é só ensinar inglês para as pessoas, até porque ele mesmo disse que só foi começar a falar inglês quando ele já estava na 34ª loja aberta. Foi quando ele começou a estudar aquilo que ele já vendia. Porque apesar de trabalhar com educação, o dom, o chamado dele não era esse. Não era ensino, apesar dele ser um excelente professor. O chamado dele era chamado de liderança. Era de guiar as pessoas por um caminho que ele já tinha trilhado e ele tinha ferramentas para isso. Articulação, negociação, comunicação, convencimento. Ele sabe fazer a coisa acontecer. E é isso que ele faz até hoje. Então, quando eu falo para você que isso é cíclico, porque ele vai e volta. E acima de tudo, o chamado, ele traz a constância no impacto. Quando você entende o seu chamado, mais uma vez, o que é que o mundo está pedindo a você? A vocação se torna pequena diante do chamado que aparece. Porque você começa a ramificar uma série de conhecimentos que você começa a entender que você pode entregar muito mais daquilo que você tem como talento. Eles são aperfeiçoados pelo chamado. As paixões são amplificadas e novas começam a surgir. As dores antigas são resolvidas e novas dores se revelam e você começa a entender que isso pode trazer para você esse senso de missão que você tem resposta. Um professor em sala de aula, ajudando seus alunos, a quem ele se propôs, é um professor dentro da sua vocação. Um professor que ele sai da sala de aula, abre um canal no YouTube, abre uma outra empresa, que cria um novo método, ele é alguém que está atendendo a um chamado. E é evidente que quando você atende a um chamado, você aumenta o seu nível de reconhecimento por aquilo que você faz. E quando você tem mais reconhecimento pelo que você faz, você tem mais recompensa pelo que você entrega. Foi nisso que enganaram a gente. Eles apontaram uma área que dava dinheiro e disse: olha para lá e corre. E muitos de nós corremos. Eu corri. E foi o que aconteceu quando a gente correu para esse lado. A gente começou a tentar desenvolver talentos que a gente não tinha, ferramentas que a gente não tinha, com a dificuldade, sem nenhum nível de alegria, sem nenhum tipo de significado, para se encaixar no molde daquilo que disseram que era onde o dinheiro estava. Mais uma vez, você já percebeu a quantidade de pessoas hoje na internet que ganham dinheiro? Gente, esses dias eu vi uma mulher que vende curso no Hotmart. Ela ensina as pessoas a como fazer aqueles balões decorativos de festa. Para você, que muitas vezes quer fazer a festa do seu filho em casa, porque não tem condições de fazer uma festa no buffet, conseguir fazer da melhor forma possível. E ela tornou isso acessível. A última vez que eu tinha visto, o custo dela não custava R$ 200 parcelado em 12 vezes, do qual qualquer mãe, qualquer pai, qualquer pessoa, qualquer professor que tem interesse de decorar sua sala, consiga fazer isso com as próprias mãos, de uma forma excelente, como um profissional. Essa mulher sabe ensinar você a fazer decoração com balão. Decoração com balão. É uma vocação que ela tem. Mas em algum momento ela vai se sentir na vontade de fazer isso por comunidades carentes, por lugares que são ONGs, por instituições que cuidam de pessoas doentes, para trazer esse lugar de alegria. Ela vai formar um exército de pessoas que vão fazer isso junto com ela. E elas vão ver o quanto fazer uma girafinha de balão vai alegrar o coração de uma criança que está sendo tratada com câncer. E ela vai criar um movimento em cima disso e muitas pessoas vão abraçar. Foi porque foi o momento em que ela escutou o chamado dela, que é o de misericórdia. É a misericórdia. O que eu faço começou com um talento que eu desenvolvi, que eu já tinha e desenvolvi. Eu entendi que era uma paixão para mim, eu fazia com facilidade e era apaixonante. Eu percebi que as pessoas não sabiam fazer nas suas casas e eu aprendi. Eu vendi isso como um produto, ensinei isso para as pessoas. Cresci com isso e comecei a ver o quanto isso ajudava. Mães que choravam agradecendo porque não sabia como fazer para agradar o coração do filho, porque só tinha dinheiro para um bolinho e refrigerante, mas quando fez os balões que custa barato, a criança sorriu e se sentiu numa grande festa.
Aí ela vê que aquilo pode ser extrapolado para um hospital, para um lugar onde atende pessoas carentes, para um lugar onde atende moradores de rua. E ela começou a entender a vocação dela, o chamado dela, que é a misericórdia. Isso é lindo, porque é no momento em que, a partir disso, uma emissora de TV entende e propaga o trabalho dela, e chama ela para entrevista, um digital influencer conhece o trabalho dela e chama para uma parceria, para uma outra festa. Ou você não tem visto isso na internet? A mulher que faz bolo para uma digital influencer famosa que comemora o aniversário da filha e aquela mulher muda a vida dela a partir daquele momento porque o bolo dela foi propagado e ela passou a viver uma outra realidade. Existe um momento mais propício para você parar e olhar os seus talentos, focar numa vocação, ficar atento ao chamado que você vai ouvir e entender como isso extrapola totalmente toda a base da sua vida. Você entende a diferença agora? Talento é ferramental. Vocação é onde você foca esse ferramental. Mas chamado é como esses dois atendem ao clamor do mundo. E ele vai extrapolar a bolha daquilo que tu faz como profissão. Por quê? É constância e impacto. Mesmo sem fama, o chamado se confirma nos frutos. Pessoas começam a ser tocadas, curadas, guiadas por aquilo que você faz com naturalidade, mas agora com clareza de missão. Eu estou aqui com você. Eu estou gravando isso com você hoje para que você possa ouvir e assistir. Hoje é dia 16 de abril de 2025. Você sabe, se você está assistindo esse vídeo agora, próximo a essa data, que eu não estou atingindo milhões de pessoas, não estou atingindo dezenas de pessoas. Dezenas. Passou de 30 dezenas. Mas eu faço isso, primeiro, porque eu tenho ferramenta, eu tenho paixão, eu percebo a dor. Eu sei que eu sou bom em ensinar. Eu sou bom em ensinar. Eu sei que eu tenho didática para isso. Você pode estar dizendo assim, Márcio, você fala pra caramba. Pois é, mas a minha didática não precisa ser boa para todos, mas para pessoas que precisam de alguém que esmiuça, que mastiga tudo antes de passar para o outro. E eu sei que isso é eu atendendo a um chamado de tirar a confusão, o ruído da mente das pessoas, trazer clareza, trazer direção, fazer com que as pessoas entendam, acima de tudo, a sua identidade. Seu chamado não é sobre o que você quer fazer. E eu posso dizer isso para você com toda certeza. Eu relutei em fazer isso que eu estou fazendo com você aqui. Durante muito tempo eu falei sobre análise corporal, traços de caráter, uma metodologia incrível, que eu vou falar com você aqui em algum momento, porque faz parte do core daquilo que eu quero trazer. Traz inclusive uma complementação sobre tudo que a gente conversa. Mas quando eu entendi que trazer entendimentos bíblicos para as pessoas aplicarem na prática, mesmo que com essas ferramentas satélites, era o que fazia sentido, eu relutei, porque eu sei que do lado de cá eu tenho prazer de te ensinar, mas existem pessoas que têm prazer em criticar, em dizer que isso não é bíblico, que não é bem desse jeito, não é assim que se faz teologia, que não vai trazer esse conhecimento para tu. Eu não estou nem aí mais, porque não era o que eu queria fazer. Eu não queria ser julgado por isso, eu não queria ser pesado por isso. Eu não queria ter que trazer conhecimentos bíblicos para as pessoas, porque as pessoas entendem a Bíblia como um livro religioso, apenas espiritual. Eles não entendem que se a Bíblia foi para o homem, e o homem é espírito, alma e corpo, a Bíblia é uma orientação para o espírito, para a alma e para o corpo. E eu quero conversar com você aqui, mesmo que você seja protestante, evangélico, que você seja católico, qualquer outra área da sua vida. Eu quero te trazer esse nível de discernimento no nível da alma, no nível das emoções, na sede das emoções, para a prática, para uma vida real, para que você tenha seus talentos sendo mapeados, sua vocação sendo vivida e o chamado atendido. E você comece a viver isso na sua vida cotidianamente. Amanhã nós vamos encerrar com a aula sobre propósito. E aí, finalmente, quando alguém falar assim, você acredita em propósito? Você vai dizer, do jeito que o Márcio me ensinou, agora eu acredito. Agora eu entendi que talento é uma coisa, vocação é outra, chamada é outra, e propósito é a união de tudo isso de uma forma muito específica. Você vai entender que tudo vai voltar para você. É, de novo vai voltar para você. Aí você vai entender o que foi que você fez. Você investigou a você, com o que você tinha, você atendeu a uma necessidade específica. No atender a necessidade específica, você escutou um chamado geral, e aí esse chamado geral apontou para você de novo e você diz: agora eu entendi o propósito. Agora eu entendi o propósito. Então eu espero que essa aula tenha sido clara para você.
Espero que você tenha aprendido. Não esquece, tudo que a gente vai falar aqui é sobre identidade. Semeie identidade para que você possa colher quem você precisa ser. Porque sem identidade você é tudo, menos quem você precisa ser. Um beijo no seu coração e espero você na aula de amanhã.